Fala galera, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo da quinta-feira aqui no nosso canal, Partiu Nuvem. Hoje, excepcionalmente, eu tô com um compromisso e não consegui fazer no formato de live, mas como a gente sempre libera o conteúdo na quinta-feira, né, quase que um dia sagrado para nós, então eu estou disponibilizando esse conteúdo, mesmo gravado no formato de estreia, para que a gente possa estar aqui compartilhando mais uma vez um pouquinho de conhecimento com toda a nossa comunidade. Para a aula de hoje, a gente vai estar falando sobre Azure Policy, né? Então, configurando Azure Policy. Azure Policy, eu gosto de falar que, claro, dadas cada uma com as suas devidas proporções, ele é um item que se assemelha, em grande parte, às Group Policies do Active Directory, por exemplo, né? As famosas GPOs. Por quê? O principal intuito das policies é que a gente consiga fazer configurações de forma organizacional, né, de um contexto geral, aplicar o mesmo formato de configuração, de permissão, de liberação para toda a nossa subscription, para resource groups específicos. Né? Por isso que eu digo que ela se assemelha bastante. Eu posso aplicar na GPO na raiz, dentro de uma unidade organizacional, tem todos esses itens. Então a política vai mais ou menos nesse contexto. Claro, a política, ela tem mais um contexto, digamos que para restringir ou para liberar um determinado tipo de item, do que a GPO tem muito para configurar. Né? A GPO cria, faz uma personalização, algo nesse lado. Agora, a política não. A política é para que você tente manter um padrão de compliance dentro do seu cenário corporativo, dentro da sua subscription, resource group. A gente vai ver todos esses escopos onde ela pode ser aplicada. Então, na definição, a Policy, né, o Azure Policy é um serviço do Azure que ajuda a gente a impor, né, implementar padrões organizacionais e avaliar a conformidade em escala. O que seria avaliar essa conformidade em escala? Eu conseguir entrar na parte de policies e validar quem realmente está de acordo com a minha política, quem não está de acordo, quem eu posso corrigir, quem não reportou. Então, eu tenho basicamente um dashboard de resumo, para que, caso eu precise ir diretamente ao ponto de alguém que está fugindo um pouco daqueles padrões, conseguir retomar isso, né, e fazer um ajuste caso eu tenha essa necessidade. Então, com o Azure Policy é possível a gente avaliar a conformidade, exatamente como eu falei, né, a gente pode aplicar para uma subscription inteira uma política e depois disso a gente consegue validar a conformidade, ou seja, olha, das 100 máquinas, das 100 VMs que tinha a política que você colocou, 90 pegaram a política e estão compliance. Duas ainda não reportou e daqui um pouco 8 estão não compliance. Né? Daqui um pouco eu coloquei uma política para definir padrão de SKU de máquina virtual. E aí ele vai me retornar dizendo que algumas não estão e a quantidade de máquinas que já está ok. Aplicar políticas em escala, exatamente isso. Né? Vamos dizer que eu tenha daqui um pouco 20 resource groups e eu preciso configurar que para todos os novos itens eles sejam criados especificamente dentro de uma região, por um padrão de compliance e de segurança. Posso aplicar para todo mundo, né? Através de uma policy eu consigo distribuir para toda a minha subscription. Então isso me traz um padrão de aplicação por escala. Posso reduzir esse escopo também, caso eu queira aplicar somente para um resource group, também é possível. Eu posso criar políticas diferentes para resource groups diferentes. A gente vai fazer isso na prática logo mais. E a remediação, né? O que é a remediação? É a possibilidade da gente criar como se fosse um job que ele corrige a ação da política caso você não esteja compliance. Como isso, Rafa? Por exemplo, eu apliquei uma política que ela exige que todos os recursos tenham uma tag, configurada a tag com um nome específico. Caso ele encontre, né, a política de tag, ela permite a remediação. Então, caso ele encontre algum recurso que não tenha tag e eu estou com a remediação ativada, ele vai automaticamente fazer a correção desse recurso. Nesse caso, seria criar a tag com o valor que eu predefini diretamente na minha política. Porém, a remediação ela não está disponível para qualquer tipo de política. Geralmente, a remediação ela está disponível para políticas onde a gente não tenha um impacto em fazer essa correção. No caso da tag, né, o simples fato de eu adicionar uma tag a um recurso, ele não gera indisponibilidade, ele não vai causar nenhum tipo de mau funcionamento do meu recurso, desligar, reiniciar, restartar, nenhum desses pontos. Né? Já diferente, por exemplo, se eu definir um SKU de máquina virtual. Por mais que ele encontre SKUs diferentes posteriormente, ele não vai ter uma política de remediação, porque para eu corrigir o tamanho de um SKU, o que eu tenho que fazer? Um resize da máquina, e durante o processo de resize eu preciso restartar essa máquina, então eu acabaria gerando uma indisponibilidade. Então o Azure deixa para que esses pontos
eu faça de forma manual. Simplesmente ele me mostra, né? Olha, tá aqui a lista de máquinas que estão, no caso, com SKU diferente do que você setou na política. Aí eu posso ir lá manualmente alterar esse SKU quando tiver uma janela de manutenção, quando for viável restartar essa máquina. Então isso tem que ficar bem claro. A remediação, ela não está disponível para qualquer tipo de política. Geralmente, né, por via de regra, são remediações que não causam nenhum tipo de impacto para o seu recurso. Seguindo, alguns exemplos básicos, né? A gente vai ver no portal, até nem vou falar o número porque cada vez que a gente consulta o portal esse número pode mudar, mas a gente já tem aproximadamente mais de 700 tipos de política, né, dentro do portal, e a cada dia vai estar nascendo políticas novas. A gente pode também criar as nossas políticas, usar como base. A política ela é criada através de um arquivo JSON, muito semelhante ao formato que a gente usa no ARM template, por exemplo, e a gente pode clonar, né? Eu posso criar uma política nova com base numa política já existente e simplesmente definir ali o que eu quero aplicar para essa política, quais são as minhas configurações. Mas políticas que são utilizadas com maior frequência, por exemplo, né? Uma política que permite a gente liberar certos tipos de recurso. Então eu posso classificar quais tipos de recurso podem ser feito deploy. Aqui ele coloca como na organização, mas eu posso colocar no resource group, por exemplo. Permitir o tamanho de máquina virtual, né, o SKU da máquina virtual, como eu acabei de falar. Eu vou liberar somente um tamanho B2S para um resource group exclusivo. Eu posso configurar e aquele resource group só pode criar máquina com aquele SKU que eu liberei. A parte de limitação de regiões, né, isso é super importante, a gente usa bastante, né, por questão de compliance, por questão de normas, por questão de localização onde você vai armazenar os seus dados. A gente pode colocar políticas de que os recursos só podem ser criados nas regiões onde a gente especifica dentro da política. Requerir o valor de tag, né, eu posso colocar que é obrigatório você colocar uma tag para um determinado tipo de recurso, e aí eu posso passar o valor dessa tag para que ela seja especificada, e a tag tem política de compliance, então ela pode definir a tag durante o recurso novo e também corrigir nos recursos que já existam e porventura não tenham tag. Configurar para que seja habilitado o Azure Backup para as máquinas virtuais. Isso é muito legal. Tanto o Azure Backup, tanto o monitoramento, eu posso criar essa tag diretamente na minha política, na minha organização, e inclusive escolher qual política de backup eu quero colocar para essas máquinas. Se eu tenho uma política default para a maioria das máquinas, né, posso aplicar uma política e a minha máquina já sai com uma rotina de backup pré-configurada. E aí eu não tenho o risco de acabar esquecendo de colocar essa máquina dentro de uma policy de backup. As iniciativas, né? Definição de iniciativa. O que é iniciativa? A gente está falando aqui de uma política, uma simples política que a gente aplica para um determinado escopo. Mas a gente pode criar conjuntos, né? A gente tem as definições de iniciativa. O que é a definição de iniciativa? É um conjunto de políticas. E a gente já tem várias iniciativas dentro do Azure. Vamos dizer que o exemplo que a gente tem aqui, né? Eu tenho lá 3, 4 políticas que são responsáveis por habilitar monitoramento. Daqui a pouco eu não quero ficar aplicando 4 políticas, eu crio uma iniciativa, né, um conjunto, e dentro dessa iniciativa eu coloco todas as políticas que fazem parte dela. E aí quando eu for aplicar no meu escopo, ao invés de eu aplicar a política, eu aplico a iniciativa. E aí todas as políticas que já estão contidas dentro dessa iniciativa, automaticamente elas vão ser aplicadas. Vocês vão ver que na plataforma a gente tem algumas iniciativas que têm centenas de políticas aplicadas a ela, para que a gente tenha um padrão de compliance, realmente elas agem mais nesse escopo de segurança. Mas a gente vai criar uma iniciativa também, vocês vão ver como facilita a vida quando a gente tem uma série de políticas que precisam ser aplicadas. E aí é a hora da prática, né, pessoal? Vamos praticar porque policy, na verdade, o conceito é esse, é bastante simples. A gente começa a explorar um pouco mais praticando, entendendo o que tem de possibilidade. E é legal explorar as políticas que estão disponíveis no portal, porque muitas vezes você lendo a política, entendendo o que ela faz, acaba surgindo ideias que você pode utilizar dentro do seu ambiente. Então a gente vai trabalhar em 3 cenários. O primeiro, a gente vai criar uma política no nível da subscription, ou seja, todo mundo que está abaixo dessa subscription vai receber essa política. Então o que ela vai fazer? Ela vai permitir criar recursos somente na região sul do Brasil, com exceção do Resource Group RG App Estados Unidos. Porque esse Resource Group ele tem aplicativos dos Estados Unidos, então ele não vai ser criado somente no Brasil. Então eu vou colocar ele como uma exceção. Ou seja, quando eu for criar em qualquer Resource Group, ele só permite recursos da região Sul Brasil. Se eu criar nesse Resource Group RG App Estados Unidos, aí ele deixa eu criar em outras regiões. Então essa é uma primeira atividade, nível da subscription. Tudo que está abaixo vai herdar.
Segundo ponto, políticas para o Resource Group chamado RGMKT, o Resource Group do Marketing. Então, todos os recursos devem ter uma tag com o valor marketing. As VMs, só posso ter VM com SKU B2S. E o Storage Account, somente Standard. Tá? Aqui dentro do Standard, eu poderia até definir, no caso, né, Standard LRS, Standard GRS, colocar qual que é o formato de replicação. Eu não coloquei, não está dentro do slide, mas eu vou tratar como se fosse um Standard ZRS, ou seja, eu tenho replicação entre os data centers da mesma região. E aí, por último, a gente vai criar uma iniciativa com as seguintes políticas para o Resource Group RGDev. Essa iniciativa já vai contemplar VM somente no SKU B2S, Storage Account somente Standard, vou seguir o mesmo padrão, Standard ZRS, e proibir VMs com IP público. Isso é muito bacana, por quê? Às vezes a gente libera o escopo para, não estou dizendo por desenvolvedor, o nosso exemplo aqui é desenvolvimento, mas para outras pessoas criarem os seus recursos, e daqui a um pouco o pessoal acaba liberando uma máquina com um IP público e você não quer expor essas máquinas, essas VMs, para a internet. Né? Se você está trabalhando num cenário que tenha VPN, um ambiente híbrido, um point to site, algo nesse sentido, é interessante esse tipo de política que proíbe que você adicione um IP público dentro desses seus recursos. Beleza? Então, bora para o portal, pessoal. Vamos começar a fazer a criação. Na verdade, eu não criei nem os Resource Groups, né? Eu vou criar esses Resource Groups aqui com vocês agora diretamente no meu portal. Então, eu vou entrar aqui dentro do Azure, vou vir aqui em Resource Groups. E aqui eu já tenho alguns Resource Groups criados, mas eu vou criar esses Resource Groups exclusivos. Então eu vou criar aqui RG-App-Estados Unidos. Esse aqui vai ser a exceção. Inclusive eu vou deixar ele numa região dos Estados Unidos, porque é como se a gente estivesse simulando recursos que vão estar disponíveis nessa região. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um Resource Group do marketing, RG-MKT. E esse só aceita recursos na região sul do Brasil, então a gente já vai colocar ele na região sul do Brasil. E agora o próximo recurso, né, é um Resource Group chamado RG-Dev. RG-Dev, e aqui eu vou colocar ele também dentro da região sul Brasil. Certo? Tenho três Resource Groups. Eu vou criar uma política de tag para o marketing, tá? E para que a gente consiga validar que ele vai aplicar para novos recursos e também para recursos que já existem, e até para que ele possa mostrar para a gente que a gente tem um recurso que está fora de um padrão de compliance, eu vou criar já dentro do Resource Group do marketing um Storage Account. E aí esse Storage Account eu vou colocar ele, por exemplo, com um SKU diferente e sem tag. Então a gente vai ver se a política com tag vai remediar e se a política do SKU, do Storage Account, vai me avisar que ele está fora de um padrão de compliance. Então a gente vai colocar que só pode criar Standard LRS. Eu vou vir aqui no Storage Account e eu vou criar um novo Storage Account e eu vou colocar ele dentro do RG Marketing. E ele vai se chamar STO Live Policy. Coloquei em maiúsculo, tem que ser minúsculo, STO Live Policy. Lembrando que esse nome aqui, ele tem que ser um nome único, né, pessoal? Ele não pode ter outro nome igual dentro do Azure, né? Por causa do endpoint que ele vai criar para o Storage Account. Então eu vou colocar lá na minha configuração que ele só aceita GRS. Mas esse Storage Account aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar ele do tipo Premium, tá? Vou criar ele como Premium e como LRS, ok? Então essa é a configuração. O restante dos itens eu não vou me preocupar. Só vou simplesmente avançar, não vou colocar tag, porque eu quero que a tag remedie itens, né, para vocês verem que existe a possibilidade de corrigir itens automaticamente para algumas configurações simples, e outros simplesmente ele vai acabar me dizendo, olha, você não está compliance, você não está de acordo com a necessidade que você precisa ter, certo? Então a gente só vai esperar com que ele conclua esse deploy, e aí a gente vai criar duas policies, né? Na verdade uma policy no nível da subscription que permite a criação de recursos no Brasil, com exceção daquele Resource Group do App Estados Unidos. Ok, criado então aqui o nosso Storage Account, foi criado como Premium e numa região dos Estados Unidos. Agora a gente vai para a parte de Policy, tá? Vou digitar aqui Policy, é essa primeira linha que aparece aqui de Policy. E aqui a gente está na console das policies, né? Então aqui a gente tem praticamente um overview do que existe de política.
ele vai dizer o que a gente está compliance, claro que aqui eu não tenho nada de política, então por isso ele está aparecendo assim. Para vocês, ele pode aparecer uma política padrão, né, que começa com o nome de ASC, né, que é Azure Security Center, ASC. Então pode ser que ele apareça porque ele aplica por padrão. Aqui eu tinha removido todas as policies para poder fazer a demonstração. E aí a gente vai explorar um pouco mais como que ele vai mostrar isso aqui depois que a gente aplicar as nossas políticas. Aqui nos menus, a gente tem essa parte de Get Start, onde eu posso... Ele já traz para mim alguns dos principais itens que são recomendados, como, por exemplo, você colocar tag aqui em Resource Group. Essa aqui a gente vai utilizar, né? Require tag não para Resource Group, para resources de modo geral. Não permitir alguns tipos de recursos, essa aqui a gente utiliza muito também em produção. Aqui a gente tem o padrão de compliance, depois ele vai nos dizer como está o nosso compliance em cima das máquinas que a gente criou. A parte de remediação vai mostrar as políticas que aceitam remediação e que eu tenho aqui configurada com task. A parte de eventos, onde eu vou ter aí uma forma geral, o que está acontecendo de eventos durante a validação, a aplicação das minhas políticas. E aqui é onde a gente aplica e cria. Tá? A parte de assignment é onde eu posso associar uma política ou uma iniciativa. E aqui as definitions, onde eu posso criar tanto política quanto iniciativa. Né? Se eu vir aqui criar uma política, por exemplo, ele vai me perguntar aonde que eu quero criar essa política, e a parte mais legal, né? Eu posso usar uma política já como padrão. Né? Por exemplo, vou aplicar na minha subscription, vou dar um select, e aqui ele já traz um layout padrão para mim, tá? um template padrão. E aqui na categoria, eu posso, por exemplo, vou selecionar aqui backup, onde eu quero trazer um tipo de política. E aí eu posso colocar ela dentro dessa categoria já, e aqui eu faço a definição de toda a minha política. Ok? O que eu posso fazer? Eu posso importar exemplos através do GitHub. Isso é muito legal. Se eu clicar aqui em Import, olha só, o GitHub já tem uma página onde ele traz diversos exemplos de política, dependendo do item que eu quero. Vou clicar aqui em exemplos, por exemplo, olha só o que ele tem. De storage, de SQL, de resource group. Eu posso selecionar uma, por exemplo, ó, storage access tier, e simplesmente ele traz a definição e eu posso mandar ele fazer o deploy desse tipo de política no Azure. O que ele vai fazer? Vai criar uma política customizada nesse padrão aqui. Vou voltar. Aqui eu estou fazendo a criação de uma política de forma manual. Estou partindo do zero praticamente. Posso criar aqui uma definição, né, uma iniciativa, como eu falei, e aí quando a gente cria a iniciativa, a gente coloca um conjunto de políticas, a gente vai ver isso posteriormente. E aqui eu tenho exemptions. Né? O que é o exemption? São recursos que eu tiro, coloco uma isenção da política. Se por algum motivo esses recursos estão fora, né, estão como isentos para a política, ele vai mostrar aqui, para que eu consiga consultar realmente o que não está sendo aplicado. E aqui a gente tem alguns outros recursos que é super interessante, é o Blueprint, que é um outro serviço do Azure, que a gente vai falar numa próxima aula. Na verdade, a galera acaba confundindo um pouco com o Policy, mas numa próxima aula eu vou mostrar como ele é totalmente diferente. A Policy ela é apenas um pedaço de um Blueprint, né? Super legal, e eu vou mostrar aí num próximo momento. O que a gente vai fazer então? A gente vai criar, né, a nossa primeira política. Então eu vou vir aqui em Assignment, porque é uma política que já existe, e aí eu vou clicar em Assignment Policy. Essa política, no primeiro ponto, ele pergunta para mim qual é o escopo da sua política, ou seja, aonde você vai aplicá-la. Então aqui eu posso selecionar que eu vou aplicar diretamente na minha subscription, e se eu não selecionar mais nada, ela está na raiz, ou seja, e ela é hierárquica, o que eu aplico na raiz, ele vai propagar para todo mundo que está abaixo. Se eu deixar dessa forma, e eu tiver 10 resource groups aqui embaixo, os 10 resource groups vão receber essa mesma política. Ou eu posso simplesmente selecionar um resource group e aí ela é aplicada apenas para esse resource group. No caso aqui, eu não vou aplicar, eu vou aplicar essa política diretamente para minha subscription. Por quê? O que eu vou fazer aqui? Deixa eu voltar ao PPT. Eu vou criar essa primeira política, que ela permite criar recursos somente na região Brasil-Sul, com exceção do RG App Estados Unidos. Então eu tenho que colocar uma exceção. Onde que tem exceção? Aqui em Exclusion. Em Exclusion eu vou selecionar, né, o tipo de recurso, ou melhor, o resource group que eu quero colocar, e o resource group que vai sofrer a exclusão é esse aqui, RG App Estados Unidos. Vou dar um OK, yes, e ele já mostrou. Tá? Isso aqui cai muito em prova a Z104, tá, pessoal? Então, bastante cuidado. Aqui é a exclusão, ou seja, eu estou excluindo esse recurso, ele coloca todo o caminho aqui relativo do recurso. Está dentro da subscription,
e é esse recurso aqui. Não confundam como se eu estivesse excluindo a subscription inteira. Policy Definition. Agora aqui sim, na Policy Definition é onde a gente diz qual a política que a gente vai aplicar. Olha o que eu tinha falado lá, que eu não gosto de dizer a quantidade de policies, falei 700, já está em 855, pessoal. Então tem muita policy. Você pode ir filtrando algumas aqui, né, de acordo com se você tem customizadas ou não, mas o melhor local é a gente procurar por aqui. Vou colocar, por exemplo, Location. Tem muita coisa, às vezes é um pouco complicado, tem que ler bastante política, porque tem muitas que trazem o location, por exemplo. O location até trouxe poucas, mas vocês vão ver que SKU, algo nesse sentido, traz bastante políticas. Aqui trouxe só 6. Qual que a gente vai usar? Essa daqui, ó, onde ele está permitindo localizações. Vou selecionar ela, dar um select, ele já preencheu aqui automaticamente. Caso eu queira colocar uma descrição, eu posso colocar. Isso é importante, tá, pessoal? O enforcement, se eu deixar como desabilitada, eu crio a política, mas ela não está sendo aplicada. Então tem que estar com enable aqui para que a política realmente esteja executando. O nome de quem está associando, ele está pegando o display name da minha conta, vou dar um next. E agora aqui é importante, são os parameters. O que ele pergunta? Para que eu marque quais são as regiões que eu vou permitir. Então aqui eu preciso marcar, ele vai trazer todas as regiões do Azure e eu vou selecionar essa região aqui, ó. Brasil South. Notem que ele tem a região resumida. Por exemplo, se eu marcar do Brasil, automaticamente ele vai listar todo mundo que tem de Brasil. Mas não é o caso, eu quero só Brasil South. Então, vou dar um next. Olha a guia de remediação, né? Aqui é onde ele vai criar a task de remediação para você. Ele não tem, tá? Ele não tem task de remediação. Depois vocês vão ver que quando tem a possibilidade de task ele vai aparecer para mim. Mas ele não tem. Notem que esse item não tem task de remediação. O que ele aparece aqui é o Managed Identity, que eu posso deixar ativado. O que é o Managed Identity? Quando eu crio uma política de remediação, por exemplo, adicionar a tag para os recursos que não tem, eu preciso configurar alguém que aplique a tag para esses recursos. E aí eu uso esse Managed Identity. Então, eu só vou usar o Managed Identity, de fato, quando eu tiver a política de remediação. Se eu não tenho uma política, eu não preciso habilitar esse cara, porque através do Managed Identity ele vai ter o permissionamento para aplicar essa política. Non-Compliance Messenger, aqui eu posso colocar uma mensagem para que quando alguém tente fazer o deploy desse recurso e ele bater nessa política, ele retorne um erro. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, permitido somente deploys na região, vou colocar aqui, ó, somente deploy na região Brasil South. Então, se eu tentar fazer o deploy em outra região e ele me der erro, né, ele mostra a mensagem de erro, por mais que vocês não coloquem essa mensagem, ela não é obrigatória, ele vai mostrar que deu erro por causa de uma política. Mas aqui fica um pouco mais simples de você conseguir pegar por a sua mensagem customizada qual é a política que pode estar dando problema, ou a configuração. Então, vou dar um next, e aqui a gente vai dar um create em cima do nosso recurso. Certo? Já aplicou. O que acontece? Como que efetiva isso, Rafa? A gente colocou uma política de localização. Então, qualquer recurso novo que for criado, ele já vai bater na política. A política já valida. Mas ela também vai validar, vou clicar aqui em cima dela, ela também vai validar, clicar aqui em View Compliance, vai validar os recursos que já existem, porque ela precisa me dizer quais recursos que não estão ainda disponíveis. E isso demora. Notem que o compliance state dela está como não startado. Então ele leva aí 10, 15 minutos até que ele comece a fazer a varredura e daí ele me diga, olha, dos recursos que você tem hoje feito o deploy, eu tenho X compliance e X não compliance. Agora, todo recurso novo, ele não vai ser criado, né? Ele já vai automaticamente bater na regra e se ele não tiver de ok com a política, ele não vai ser criado. Vamos validar essa política, então? A nossa política permite, deixa eu voltar aqui no slide, que a gente tenha recursos somente na região Brasil Sul, né, com exceção do RG App Estados Unidos. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos lá. Vou clicar aqui em Virtual Machine mesmo, para a gente criar uma máquina virtual. Vou clicar aqui em máquina virtual. Para qualquer Resource Group, né, pessoal? Eu vou colocar aqui no Resource Group Dev, por exemplo. E aqui eu vou colocar VM-test-policy. A região, vou colocar na região
east-west, porque eu quero que ele me diga se vai dar erro ou não. Aqui ele está usando o Windows Server 2019, tanto faz, sistema operacional. Eu não tenho nem VNet, eu não tenho nada configurado aqui, mas a gente vai deixar que ele crie tudo automaticamente. Tá? Não vou alterar nada aqui, ele pode criar a parte do research da VNet, do IP público, extension, sem tag, sem nada, e ele vai validar. Algumas políticas ele já dá o erro na validação, outras ele só vai dar o erro durante o processo de deploy. Notem que aqui, aparentemente ele validou, né? Ele não deu erro durante a validação. Então, a princípio, ok. Por isso que a gente sempre fala que o validate ele não é uma validação completa. Ele simplesmente vai pegar, ver se você preencheu todos os campos, colocou os campos obrigatórios, todas essas questões. Notem que de cara ele já deu erro, né? Já startou o erro aqui para mim. E vamos clicar aqui para os detalhes. E aqui nos detalhes, o que ele está dizendo para mim? Ó, tá dando erro, que o NSG não pode ser criado. Olha o que ele colocou a mensagem, ó. Permitido somente deploy na região Brasil Sul. Então ele colocou aquela mensagem de erro na qual eu já tinha configurado. Vou clicar aqui em Redeploy, e aí eu vou escolher um outro Resource Group, né? O nosso Resource Group App Estados Unidos. Por que esse Resource Group ele tem a exceção? Então, na teoria, ele teria que criar esse Resource Group. Eu só tenho que redigitar minha senha aqui. Vamos ver se no Redeploy ele já vai conseguir passar. Vou clicar aqui em OK. Ele vai pedir para que eu cheque aqui. E vamos mandar o Create. Vamos ver se ele vai, só com o Redeploy, ele já vai passar. Né? A princípio sim, porque eu só selecionei o novo Resource Group. Vamos aguardar aqui qual que vai ser o status de criação. Né? Algumas políticas que têm a validação um pouco mais simples, quando você só dá o review, ele já vai dizer para você, olha, não passou no review porque você tem uma política X. Olha aí, pessoal, já começou a criar, né? Então, a gente já viu que já funcionou a política. Ou, na verdade, a gente testou a política no primeiro ponto e agora o que a gente está testando? A exceção da política. A gente colocou aquele Resource Group, né, o RG App Estados Unidos, como exceção para a nossa política. E a gente está vendo que realmente ela está funcionando. Né? Ela bloqueou no primeiro momento, quando eu tentei fazer num outro Resource Group, e agora quando eu coloquei criar a máquina, mesmo na região dos Estados Unidos, para esse Resource Group, ela deixou passar. Então, a política bloqueou e a política também liberou a exceção. Depois desse deploy, o que a gente vai fazer? A gente vai para as políticas do marketing. Então, todos os recursos devem ter a tag com o valor marketing. Vamos só aguardar aqui que ele finalize esse deploy para que ele conclua. Olha aí, concluiu. Então, nossa máquina está aqui criada, né, dentro do nosso Resource Group que a gente havia configurado aqui do App Estados Unidos. Deixa eu voltar aqui, a gente está no Resource Group, está aqui a máquina está rodando, tudo certo. Notem que não tem tag, né? O recurso não tem tag, e depois quando a gente aplicar uma política, embora a política de tag eu não coloquei para todo mundo, eu coloquei só para o marketing, né? A política de tag, a gente vai validar ela através do Resource Group do marketing, que a gente já criou o nosso Storage Account. Então vamos lá, o que a gente vai configurar agora? A gente vai configurar a tag com valor marketing para todos os recursos do Resource Group do marketing, VM somente com SKU B2S e Storage Account somente Standard ZRS. Então vamos para as policies, eu vou clicar aqui em Assign Policy, e a primeira policy que a gente vai criar agora do marketing vai ser a da tag. Então o escopo, eu preciso alterar o escopo, né? Por quê? Porque o escopo está aplicando para toda a minha subscription. Então eu vou escolher que essa policy ela é exclusiva do marketing. Né? Sem exclusão, a gente não vai excluir ninguém. E agora o definition. Tag, a gente tem várias políticas com tag. Notem, tem 21 políticas com tag. Tem diferença bastante grande entre elas. Né? Por exemplo, required tagged. Isso aqui o que ele está dizendo? Que ele requer uma tag. No momento da criação, ele vai obrigar que você coloque uma tag. Né? Adicionar uma tag para recurso. Essa aqui é que a gente vai utilizar. Por quê? Ele vai adicionar uma tag com valor específico para os recursos, né? E caso recursos que não tenham tag, ele vai usar a task de remediação. E o que acontece? Se você, isso aqui é um ponto mais importante que tem que ter cuidado. Se você já tem uma tag diferente nesse recurso, ela não vai ser modificada. Simplesmente ela vai adicionar mais uma tag. Tem uma tag lá que tem alguma configuração com o nome da máquina ou do recurso, e a próxima ele vai colocar do marketing. Né? Você pode ter N tags no mesmo recurso, não tem nenhum problema.
Agora, essa aqui já é diferente, olha, ele adiciona ou faz o replace, ou seja, se não tem, ele vai criar aquela tag, e se já tem, ele vai substituir pelo valor novo. Então tem que ter um cuidado exatamente para aquilo que você quer aplicar. A gente vai usar somente aplicar tag, né? Se nossos recursos já tivessem tag, não faz diferença, a gente cria uma tag extra. Parâmetro, eu vou colocar aqui departamento, e aqui eu vou colocar marketing, que é o que a gente precisa colocar na nossa tag. Olha só a diferença, pessoal. A tag que aceita a remediação, né? A policy que aceita a remediação, ela tem a opção de eu criar uma task remediation. E é isso que eu vou fazer. No caso da tag, né, dessa configuração, dessa política de tag, ela só tem um tipo de remediação, que é adicionar tag. Pode ser que existam outras policies que tenham mais de um tipo de remediação, e aí você tem a opção de escolher. Olha como ele já habilitou o Managed Identity aqui, para ele criar esse Managed Identity. Esse Managed Identity, ele é semelhante a um usuário de serviço, ou seja, você tem que adicionar uma tag no recurso. Quem que vai adicionar isso para você? Esse Managed Identity aqui. É uma identidade gerenciada, né? Ele criou como um System Assign, já colocou a região onde ele vai colocar somente a localização desse usuário de serviço, desse System Assign, e a permissão que ele vai ter, Contributor. Para adicionar tag em qualquer recurso, ele vai precisar de Contributor. Na política, na mensagem de compliance, de não compliance, eu não vou colocar nada. Por quê? Porque a tag ela tem uma remediação. Então, se ela falhar, eu não preciso ter uma mensagem, né? Até porque, na verdade, ela não vai falhar. Se não tiver a tag, ela vai corrigir automaticamente. Então, a gente coloca essa mensagem de não compliance, geralmente quando ele precisa nos retornar, para que a gente corrija, que o deploy não foi concluído. Nesse caso, por mais que o recurso não tenha, eu não coloque tag durante a criação do recurso, ele vai permitir que eu avance. Somente depois, quando a política enxergar esse recurso, ela vai lá e vai colocar a tag pela remediação. Então não faz sentido eu ter uma política de mensagem, porque ele não vai mostrar para mim isso. E aí a gente vai mandar dar o create, ele vai criar essa nossa primeira política. Notem que ele startou, adicionou a política aqui com a tag. Ele vai demorar um tempo, né? Porque essas políticas que precisam ter correção, ela vai fazer toda a avaliação, vai fazer o compliance, né? Ela nem starta agora imediatamente, e depois disso é que ela vai começar a fazer a correção. Voltar aqui para a gente ver a nossa próxima política, VM somente com SKU B2S. Então vamos lá, associar uma nova policy, importante alterar o escopo, né? Eu tenho que colocar o escopo aqui que é do marketing, senão eu estou aplicando para todo mundo. E aqui na definição, a gente vai colocar SKU. E aí a gente tem 10 políticas de SKU. Vamos ver o que é de Virtual Machine aqui. Aqui, ó, permitir tamanhos de máquinas virtuais. Então essa que eu vou usar. Está como habilitado, já está associado. Vou dar um next. E aqui eu seleciono quais SKUs que eu vou trabalhar. Em produção a gente geralmente tem um leque de SKUs e a gente marca todos eles que são disponíveis. Aqui no caso a gente está usando só um como exemplo, só o B2S. Está aqui o B2S. Notem que eu não tenho remediação. Por que eu não tenho? Porque para remediar um SKU, eu teria que dar um resize na máquina e a máquina vai ser restartada. Com isso eu vou gerar uma indisponibilidade para a máquina. Então o Azure não coloca esse padrão de remediação automático. Ele vai mostrar para você depois que você está não compliance e aí você corrige isso numa janela de manutenção que você tem. Agora sim faz sentido eu colocar uma mensagem de não compliance, porque se alguém tentar fazer o deploy de uma máquina com tamanho diferente, ele precisa alertar. Vou colocar aqui, ó. Somente permitido o SKU B2S para VMs do MKT. Certo? A mensagem ok, a gente vai dar um review e a gente vai criar mais essa política. Então temos 3 políticas. E agora a gente tem a última do marketing, né, que é Storage Account somente standard, e eu defini que ia ser standard ZRS porque ele vai me pedir isso. Vamos lá, associar mais uma política. Aqui o escopo, galera, é super importante, tá? Por experiência própria, né? Quando a gente está começando a criar políticas assim, lá no start, tem muita gente que acaba esquecendo de colocar o escopo. Isso tem que ser bem validado para que você não faça uma configuração para toda essa subscription. A mesma coisa é a exclusão, né? Tem que ter bastante atenção. Qual que é a definition que a gente vai utilizar? A gente vai procurar por SKU também. Então vamos ver aqui o SKU para Storage Account. Olha só. Aqui está ele, ó, quais os storage accounts que você está limitando para a utilização, né, de SKU. A gente vai avançar e aqui a gente vai escolher os SKUs. A gente falou que ia ser Standard ZRS, então vou colocar aqui Standard ZRS. Né? Notem que ele tem todos os padrões de replicação,
os que são possíveis Standard e os que são possíveis Premium também. Standard ZRS, próximo, não tem correção também, porque aí nesse caso eu não consigo alterar para qualquer tipo de SKU. Pode alterar o SKU do Storage Account? Pode, mas não são nem todos os itens que você tem, né? Por exemplo, se eu escolhi um item que tenha RAGRS, por exemplo, né? Ou GZRS, que é o mais completo de todos, esse não existe para que eu mude. Então, nem todos os parâmetros, nem todos os formatos de SKU estão disponíveis para você alterar. Posso alterar para alguns que são mais simples. Eu não lembro de cabeça, mas acho que é o LRS, ZRS e o GRS. Acho que é esses três apenas que você pode fazer modificação entre eles. Vou dar um next aqui, mensagem de não compliance aqui sim, né? Somente permitido SKU Standard ZRS, né? Zone Redundant Storage. Ok, e ele vai fazer o review e vai fazer o deploy para a gente. Ok, criadas todas as nossas políticas do marketing, né? Então, os recursos têm que ter tag, as VMs só com o tamanho B2S e Storage Account somente Standard. Vamos testar isso? Vamos testar cada uma dessas. Vamos olhar aqui a de tag, se ele já deu um start, cliquei nela e clico aqui em View Compliance. Vamos ver se ele já começou a fazer a validação dela. Não, ainda está como não startado. Vai demorar um pouco, mas a gente vai testando as próximas. Vamos testar essa aqui do tamanho, né? Tamanho de máquina virtual. Então, vou clicar aqui em Virtual Machine. Vamos dar aqui um Create numa nova máquina. Vou selecionar aqui o Resource Group do Marketing. E aqui eu vou colocar VM-MKT. A região é a região do Brasil, porque é a região que é permitida, né? Esse Resource Group e toda a minha subscription, com exceção daquele Resource Group dos Estados Unidos, só podem criar aqui. Vou deixar ele como essa D2 ASV4. Ele tem que barrar. Ok. Não vou alterar nada, tá, pessoal? Simplesmente a gente vai avançar, a tag, depois ele tem que aplicar essa tag também para a gente, né, via policy. E aí vamos tentar fazer a criação. Ele passou na validação, mas ele tem que barrar, porque o nosso tamanho de máquina é um standard B2S. Ele não pode deixar a gente seguir com esse tamanho de máquina. Vamos dar o create, e aí ele vai começar a fazer a criação dos nossos recursos. Vamos aguardar, vamos ver o que ele vai dar de mensagem aqui para a gente no deploy. Lembrando que a criação da máquina virtual, ela tem vários itens segmentados, né? Ele não é só o Virtual Machine, ele tem, nesse caso, a placa de rede, IP público, NSG. Então, outros itens já passaram, mas aqui quando chegou na VM, ele já deu o erro para a gente. Vamos clicar aqui nos detalhes. Olha lá, somente permitido SKU B2S para VMs do marketing. Vamos olhar aqui no redeploy se a gente consegue, se eu vou lembrar do parâmetro para poder trocar de tamanho de máquina virtual, ou se eu vou ter que voltar, porque talvez eu não lembre qual que era o tamanho. Não, ele nem está pedindo por linha, ó, ele só pede que eu altere aqui mesmo. Então, beleza, ó, vou colocar aqui o B2S, vou colocar aqui o meu usuário, a minha senha, melhor. Assim a gente não precisa passar por todo o processo de criação. Isso é questão de prova, hein, pessoal? Qual que é o item obrigatório você escolher quando você faz um redeploy? E é o Resource Group, tá? A senha você não escolhe, né? A senha você tem que alterar. Olha aqui o que ele disse para mim, ó. Já de cara, eu acho que eu não dei o ok, ó. Que só é permitido o B2S. Vamos de novo. Aqui, Select. Ah, agora sim. Review. E agora vamos pedir para ele criar. Vamos ver se ele vai passar na criação desse item aqui. Aqui essa primeira parte não afeta em nada, né? O NSG, o IP público. Eu acho que ele acabou não pegando. Eu acho que a alteração que eu fiz ali ele acabou não trazendo. Vamos de novo no redeploy aqui para a gente olhar o que ele trouxe. O que ele selecionou lá. Ó, Standard B2S. Na verdade aqui, o tamanho da máquina, ele está correto. Está o tamanho da máquina que eu coloquei dentro da minha política. Né? Deixa eu ver aqui o que ele deu lá de mensagem. Vamos colocar de novo aqui.
uma Standard B2S, ok, Resource Group MKT. Ah, ele está alterando aqui, já está no Brasil, ok, Standard B2S. É isso aí mesmo. Vamos de novo, vamos ver o que ele vai retornar aqui para a gente. Eu acabei passando direto porque eu achei que eu tinha colocado o tamanho errado, mas a princípio o tamanho estava certo. Vamos ver o que ele vai falar aqui para a gente. Assim que se ele jogar a mensagem de erro novamente. Eu achei que eu não tinha selecionado. Olha aí o que ele está dizendo. Que compatível. Ah, é que ele está habilitando a aceleração de rede, pessoal. Olha aqui, ó. Ele está habilitando a aceleração de rede. Não é nem a questão do tamanho. É que o recurso de aceleração de rede, ele não é disponível, não é compatível com esse tamanho de máquina virtual que eu tenho. Né? Então, como ele selecionou a aceleração de rede, aqui, ó, true. Vamos ver se ele vai passar só colocando o false. Na teoria, sim. Né? Já está com o tamanho, não foi o tamanho que ele reclamou. Ele reclamou porque o recurso não tinha nesse tamanho que eu sou obrigado a utilizar. Então, vamos lá, mais uma vez, na tentativa e erro, né? É bom a gente pegar esses erros até para a gente conseguir interpretar o que ele traz no log. Então, por isso que eu, mesmo sendo gravado, eu não estou nem editando o vídeo aqui, que é justamente para vocês conseguirem enxergar e verem que às vezes a gente altera um item, ele dá outro erro e parece que aquele erro é aquilo que a gente está tratando, né? O tamanho de máquina virtual. Na verdade, ele é relativo ao tamanho de máquina virtual, mas é que o tamanho de máquina que a gente colocou na política que é permitido, ele não aceita a gente utilizar aceleração de network. Olha aí, pessoal. Criado o nosso recurso. Então, realmente, o problema que ele estava dando era por causa da aceleração. E olha só que legal. Olha aqui, ó. Departamento Marketing. Então, ele já criou a máquina com a tag que a gente pediu. Será que ele já colocou, já remediou o nosso storage account? Ainda não. Ó, é porque o recurso é novo, então ele já trouxe, mas ele ainda não remediou o storage account. Vamos ver o que mais a gente tem que fazer. Um storage account somente standard. Vamos lá criar mais um storage account, então. Vamos lá. Vou colocar aqui STO Live 02. TFTech. Olha o que ele já dá de cara, pessoal. Policy Validation Error. Tá? Tem recursos que ele já de cara traz pra gente isso. Então, porque está aplicado lá na subscription. Então, o que ele está dizendo aqui? Vamos trocar a região, né? Só aceita recursos na região Brasil Sul. E aqui passou aquela validação. Aquela era a validação da policy da subscription. Ele não estava falando nada aqui do meu modelo. Eu tenho que usar o que aqui? ZRS. Se eu não usar ZRS, ele vai acabar me barrando, tá? Então, vamos avançar. Ok. Create. E ele vai disparar aqui a criação para a gente. Depois que a gente fizer essa validação e que ele passar o tempo lá da inicialização da policy, conseguir fazer o check e adicionar a correção para os recursos, o que a gente tem ainda? Aí a gente vai trabalhar de uma forma um pouquinho diferente. A gente vai criar uma iniciativa e aí a gente vai colocar essas mesmas duas policies que a gente configurou no marketing, do SKU B2S e o Storage Account como Standard ZRS, e mais proibir IP público para os recursos dentro do Resource Group RGDev. Mas a gente não vai aplicar uma policy para ele, a gente vai aplicar uma iniciativa, um conjunto de políticas. Finalizou a criação do nosso recurso, então deu sucesso, ok. Storage Account criado e dentro do tamanho que era proposto, né, ainda não está com a tag, a gente vai aguardar até que ele valide todas as tags, né? Vamos ver como é que está a nossa política lá. Vamos vir aqui em Compliance. E aqui, o que a gente tem de tag? Tá aqui tag, ó. Vamos validar o que a gente tem de tag. Ele tá dando, ó, que tem recursos ainda não compliance. O STO Live Policy. Qual que era esse recurso aqui? Era o recurso que eu criei, né, na primeira live, ou seja, no primeiro item aqui do nosso vídeo. Então ele ainda não aplicou, né, tá como não compliance. Provavelmente daqui um pouquinho ele já vai trazer esse item. Eu posso navegar por aqui colocando, por exemplo, o que está compliance. Olha lá o que ele pegou. Um IP público, uma VNet. Colocou aqui como compliance. Vamos colocar aqui como ele não, em status de unknown, não tem nada. E exatamente isso. Tá?
Então a gente vai aguardar, esperar um pouquinho mais até que ele conclua aí a revisão de outros itens para que a gente possa validar. Ó, ele está aqui com aquele storage como não compliance. Se a gente clicar aqui em Details, ele vai falar um pouquinho melhor por que ele está, né? Simplesmente não compliance e ele não tem a tag ainda. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai voltar aqui em Policy e a gente vai criar a nossa iniciativa, tá? Eu vou clicar aqui, por exemplo, em Definitions, para que a gente possa startar uma nova, né? Então a gente vai clicar para iniciar uma definição. E aqui o que a gente vai dizer dessa definição? Aonde que ela vai ser aplicada, essa definição? Essa definição ela vai ser usada, né? Vai estar disponível, na verdade. Aqui eu não estou aplicando ela, eu estou simplesmente criando a definição. E eu vou colocar aqui como iniciativa RG, vou colocar assim, ó, recursos de dev. Esse é o nome da nossa iniciativa. Se eu quero usar uma categoria, né, tem uma categoria aqui para utilizar? Não tem, eu vou criar uma específica. Eu vou colocar aqui, ó, devs. E a versão 1.0.0, eu que defino isso. Next, a parte de policy. Aqui é onde eu vou colocar o conjunto de políticas que vão fazer parte dessa minha iniciativa. Vamos pesquisar, então, essas 3 políticas que a gente colocou. 2 que a gente já trabalhou. Não é tag, não. É SKU. Opa! SKU. Então, eu vou usar o quê? Aqui é legal que ele traz a categoria do recurso. Então, SKU de Virtual Machine. E a gente tem também um SKU de Storage Account. Tá? Então, essas 2 políticas. Ó, Storage Account e SKU. Vou dar um adicionar aqui. E ele já vai listar. E eu tenho mais uma política que a gente não usou ainda, que é uma política que proíbe a utilização de IP público. Então, vou colocar aqui Public IP. Então, vamos ver o que ele vai colocar. Ó. Network Interfaces não podem ter Public IP. E aí, o que eu faço? Eu garanto que nenhuma máquina vai subir com IP público. Tá? 3 políticas que eu quero adicionar dentro dessa nossa iniciativa. Next. Quero criar um grupo para salvar minha iniciativa? Não vou colocar, vou deixar ela sem nenhum grupo, vai ficar solta dentro dos itens todos lá que já tenho de todas as iniciativas. Aqui, se eu precisar adicionar algum parâmetro exclusivo, eu não tenho parâmetros, eu simplesmente quero definir os itens, e aí eu vou para a próxima parte, que é a definição dos itens dentro da política. Por quê? Uma política que permite SKU, o que eu tenho que dizer? Né? Quais são os SKUs que vão estar permitidos? E aqui eu vou dizer que vai ser o SKU... vai ser o mesmo SKU B2S. E aqui ele pede para mim o Storage Account, qual é o SKU que vai ser permitido, vai ser o Standard. Eu vou fazer o seguinte, como é desenvolvimento, vai ser Standard LRS, diferente do marketing. A desenvolvimento vai ter um custo menor. Por que não apareceu do IP? Porque o IP não tem o parâmetro. O IP simplesmente eu bloqueio a criação de IP público nas interfaces de rede dentro deste Resource Group. E a gente vai dar um Next, e agora sim, Created. Notem que a gente só está criando, eu não associei ela para ninguém, tá? Ela está feita apenas a criação. Então aqui está ela, ó, iniciativa recursos dev. Agora eu vou clicar na política, na iniciativa, e aí sim eu vou dar um assign. Até então ela não estava associada para ninguém, agora é o que eu vou associar. E aqui eu vou selecionar. Para onde que eu vou aplicar? Para o Resource Group de dev. Não tem exclusão, não tem nada, já está aqui com o nome da iniciativa, está habilitada. Parâmetros, olha que legal, eu não preciso preencher parâmetros, por quê? Porque todos eles estão preenchidos dentro da iniciativa. Então eu não defino parâmetro, parâmetro já está pronto. Remediation, não tem nada, e aqui na mensagem eu vou colocar validar itens de acordo com a vou colocar maiúsculo aqui, iniciativa recursos dev. Não adianta eu colocar ali quais são os recursos, porque geralmente a iniciativa ela começa a colocar uma quantidade grande de políticas. A gente tende a ir aumentando isso. E aí eu não posso colocar validar SKU, validar IP público, validar todos esses itens, porque aí eu não vou conseguir deixar claro ali em poucas linhas. Vamos voltar aqui então, vamos lá para o compliance, ver como é que estão aqui as nossas aplicações. Olha só, a de tag, ela tá dando que tá 100%. Vamos ver se ela aplicou para aquele storage account que a gente tinha criado lá antes, né? Aqui, policy. Olha lá, pessoal, departamento marketing, beleza? Então ela aplicou corretamente para aquele item que a gente tinha configurado.
Então, ou melhor, para o item que a gente tinha antes da configuração. Então, ela fez a remediação de um item que já havia sido criado. O que a gente vai fazer agora? Deixa eu voltar aqui na parte de policy. E agora a gente vai usar a nossa iniciativa. Ela nem foi startada, mas a gente já pode tentar criar um recurso. O que eu vou fazer? Eu vou tentar criar uma máquina virtual. Tá? Primeiramente, eu vou criar aqui uma máquina, tentar fazer a criação de uma máquina virtual Resource Group Dev. Vou colocar aqui VM-dev. E eu vou colocar ela dentro do tamanho B2S. Eu vou deixar ela com o tamanho correto, porém, eu vou deixar ela com IP público, né, para a gente ver se ele vai barrar o IP público. O tamanho a gente já validou, tem outras políticas que realmente ele fez a validação. Vou colocar aqui a senha. Ok, diz que eu não vou alterar. Rede, olha só, eu vou deixar com o IP público, tá? O certo é eu tirar o IP público para que ele consiga passar. Avançando, não vou colocar tag. Ok. Ele já está na região Brasil South, que é a região que... Lembrando que a gente tem uma política de região lá na subscription, né? Então sempre tem que atentar para a política que está no nível maior, porque ela está herdando essa configuração. E aí a gente vai dar um create e validar o que ele vai nos retornar, né? Mas a tendência é que ele tenha que falhar porque a gente colocou um IP público dentro dessa máquina. O tamanho da máquina estava ok, então não é para ter problema. Vamos aguardar aqui até que ele comece a fazer o deploy. E o IP público, como ele é um recurso, apesar de ser segmentado, ele está diretamente ligado à máquina. E olha o que ele deu aqui. Network Interface, né? Já deu a falha de cara. Então, validar os itens com a iniciativa recurso dev. Beleza, vamos de novo então. Vamos lá para a criação da máquina virtual. E agora eu vou tirar o IP público dessa máquina. Então, a gente vai lá, rgdev, vm-dev. Aqui o tamanho já está correto, admin.rafael. A senha. Validando aqui disco, não vou mudar nada. Aqui eu vou trocar, ó, IP público none, tá? Não tem IP público. E aqui seguimos. Não vou colocar tag, porque ele tem que colocar tag automaticamente. Ou melhor, não, esse Resource Group não tem tag, né? A tag está aplicada somente para o marketing. Então, ele não vai criar nenhum tipo de tag aqui. O marketing a gente já superou ele, já validou todas as políticas aplicadas. Então, agora a gente tem que ver se, tirando o IP público, ele vai deixar com que eu faça o deploy dessa minha máquina virtual. A tendência é que sim, né? Porque onde ele pegou a restrição foi realmente na parte do network, onde ele estava tentando associar um IP público para essa placa de rede, e aí não ia ficar compliance com a policy. Vamos aguardar então, ele entrou no processo de deployment, para que a gente possa validar. Olha só, ele já passou a parte de interface de rede, então aquele primeiro momento ali onde ele já tinha dado erro, ele já acabou avançando, tá? Enquanto ele está fazendo o deploy, vamos só validar aqui. Esse ponto a gente já passou, as políticas do marketing já validamos também. Então agora aqui a gente está no último ponto, que é a questão das iniciativas, a gente está testando essa proibição do IP público. Depois o único item que a gente não testou nesse Resource Group é o Storage Account. A gente pode fazer a validação. Olha aí, pessoal, criou a nossa VM criada, né, sem IP público, notem, né, que a gente não tem Public IP Address, por isso que ele liberou. Vamos no Storage Account agora. Então o Storage Account a gente deixou ele somente como LRS, porque ele é um storage de desenvolvimento, e a gente vai colocar ele num tier um pouquinho mais baixo aí para não ter muito consumo. RGDev, vou colocar aqui STO Dev, Live, TFTech, tanto faz o nome, né, pessoal, só para ele não dar um nome igual. Passar aqui pela região sul do Brasil. E aqui a gente precisa alterar, né? Na verdade, eu quero que ele dê erro nesse primeiro teste. Então, eu vou deixar ali como standard e vou colocar ZRS. A nossa policy é LRS. Aqui eu não vou mudar mais nada, simplesmente vou dar um avançar e fazer o review. Ele vai entrar no processo de validação, né? A princípio ele deu ok aqui na nossa validação, e aí a gente vai mandar disparar o processo de criação. Olha aí, já na hora que a gente dispara o processo de criação, ele já deu erro. O que ele disse? Que
política, está desabilitado pela política, e aqui está dizendo a iniciativa e a política que ele pegou, né? Por quê? Olha a diferença, pessoal. Na iniciativa, eu tenho mais de uma política, então ele me dá a iniciativa, me dá a mensagem da iniciativa, mas ele me lista qual das políticas da iniciativa que acabou barrando a minha criação. Então tá aqui, ó, Storage Account limitado pelos SKUs permitidos. O que eu vou fazer? Vamos voltar lá, já que ele nem startou a criação, já na validação, e a gente vai trocar para LRS. E aí a gente avança novamente e tenta fazer a criação mais uma vez. Fez a validação, a gente dispara o processo de deployment, e agora ele já passou daquele momento, possivelmente ele vai seguir na criação e não vai ter problemas aí para fazer o deploy do nosso Storage Account. Galera, é super importante a utilização de políticas dentro do cenário de vocês, tá? Então aqui eu coloquei algumas políticas aí para que a gente pudesse validar, acho que a gente cobriu praticamente todos os itens, né? Finalizamos aqui, já testamos o SKU, agora a gente está testando o Storage Account, a gente já viu que saindo do LRS, usando o ZRS deu erro, e agora no Standard LRS, a princípio ele está criando. Já testamos o IP público também. Então, a maioria desses itens foram completos. Finalizou, pessoal. Então está criado o nosso Storage Account dentro do nosso Research Group Dev. Vamos ver aqui na parte de Configuration. Tá também aqui com a versão que a gente selecionou, LRS. Esse ponto aqui até que eu falei para vocês, ó, que ele deixa trocar, mas não é para todas as versões. Na verdade, ele não deixa ZRS, porque vai para GRS e RAGRS. Certo, galera? Então, com isso, a gente vai chegando aí ao final desse nosso conteúdo da quinta-feira sobre a configuração de Azure Policy. Muitas vezes ele parece um conteúdo super simples, mas a gente tem que explorar o máximo possível dos recursos que a Policy nos oferece, porque isso impacta diretamente no gerenciamento, né, na questão de gerenciar os nossos recursos e subscrições no processo do dia a dia. As policies são muito importantes, principalmente essas mais comuns, que geram algum certo tipo de bloqueio para que você tenha uma padronização em tag, em tamanho de máquina que você pode usar, garantir que ninguém vai lá e vai criar uma super máquina com deploy, um tamanho gigantesco que vai ter um custo grande. E outra coisa, a questão da região, né? Aonde seus dados estão armazenados, isso pega em padrão de compliance. Pode, dependendo do local onde você trabalha, pode até levar multa, né? Uma instituição financeira, algo nesse sentido, tem essas requisições referentes à localização dos dados. Você só pode deixar dado numa região específica. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente se vê na próxima quinta-feira. Grande abraço a todos e até mais, pessoal. Tchau, tchau.